Doutora Elma Veloso, ela é nutricionista, doutora em saúde coletiva com especialização em intervenções nutricionais. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, nosso assunto hoje é conversar um pouquinho para entender o que significa comer bem. Porque as pessoas hoje estão buscando muito, né, essa questão da mudança de hábito alimentar, mas a gente fica se perguntando o que significa comer bem mesmo, doutora? Comer bem significa comer de forma variada, alimentos naturais, livre de produtos industrializados ou ultraprocessados, como nós chamamos, né? Então, são aqueles alimentos ricos em aditivos químicos, açúcares, gordura saturada, gordura trans, sódio. Então, são todos aqueles vilões mesmo da alimentação, eles estão mais presentes em alimentos industrializados. Portanto, comer saudável significa fazer uso de forma abundante de alimentos naturais. Doutora, no caso de pacientes com diabetes, muda muito a alimentação? Bom, muda um pouco. Algumas questões a gente precisa sim, esclarecer para o paciente diabético, que seria a redução do consumo de carboidratos, principalmente carboidratos simples, né? Ele pode consumir os carboidratos complexos, que são aqueles mais ricos em fibras, mas deve evitar aqueles carboidratos de alto índice glicêmico e alimentos ricos em açúcares de uma maneira geral. O que são os carboidratos? Os carboidratos, eles são os açúcares, doces, bolos, pães, macarrão, massas de uma maneira geral, arroz, farinha e também até em frutas, né, que são os carboidratos saudáveis, são as frutas, mas que exigem também moderação para o paciente diabético. A dieta low carb, ela é recomendada para pacientes com diabetes? Ela é recomendada. No entanto, eu gostaria de esclarecer aqui, acho que é um momento importante, de falar o que é a dieta low carb, porque esse conceito tem sido amplamente difundido, né, e difundido de forma errada. Então, as pessoas acreditam que uma dieta low carb é aquela dieta isenta de carboidratos, ou que tem um mínimo de 5 a 10%. Então, essa não é a dieta low carb clássica, né? Qualquer dieta que esteja abaixo de 45% de carboidratos do valor energético total da dieta já é considerado uma dieta low carb. Então, para o paciente diabético, ele se beneficia sim de uma dieta em torno de 45% de carboidratos. Ele terá um bom desempenho aí. Doutora, alguns pacientes acreditam que a dieta cetogênica cura diabetes. Isso é mito ou é verdade? Olha, isso tem sido bastante colocado na mídia, principalmente, até difundido por alguns profissionais, que o uso, né, de dietas isentas de carboidrato, ou melhor, em torno de 5%, ela curaria o diabético. Só que isso não é aceito pela comunidade científica. São casos, são profissionais, alguns isoladamente que trabalham essa dieta, mas não tem respaldo científico. Portanto, a gente não recomenda como sendo cura da diabetes. Quando se faz a dieta low carb, a proteína pode alterar a glicemia do paciente com diabetes? Vai falar um ponto bastante importante, né? Porque quando o paciente às vezes ele consome apenas proteínas e gorduras na dieta, ele acredita que isso não terá influência na glicemia. No entanto, a gente sabe que até duas porções de proteína, por exemplo, 2 bifes, ele pode sim alterar a glicemia do paciente. Só para exemplificar, né, especificar um pouco, todos os carboidratos, em torno de 15 minutos a 2 horas, eles vão se transformar em glicose, né? A conversão do carboidrato em glicose, todos. Então, às vezes, um carboidrato simples, como por exemplo um açúcar, um suco de laranja, comer um melzinho, um docinho, imediatamente, né, em 15 minutos, isso já vai para o estágio de glicemia. E, inclusive, a gente usa isso como uma forma de tratar a hipoglicemia, né? O paciente que tem, principalmente, diabetes tipo 1 e ele tem quadros de hipoglicemia, a gente usa esses carboidratos de alto índice glicêmico para tratar a hipoglicemia. Mas, voltando aqui à questão da proteína, em torno de 30% das proteínas, né, 30% a 60% das proteínas, elas podem se transformar em glicose também, só que num tempo muito maior, em torno de 3 a 4 horas, mais ou menos 3 a 4 a média.
E já as gorduras, apenas 10% se transformam em glicose, em um período médio de 3 a 5 horas. Ou seja, todos os macronutrientes eles podem se transformar em glicose, mas não tenhamos dúvidas, não temos dúvidas de que o carboidrato é o mais eficiente em se transformar em glicose e é o que vai alterar a glicemia do paciente diabético. O paciente com diabetes, ele precisa ter a consciência de que precisa ser disciplinado com a alimentação? Ele precisa entender que se ele não fizer uma dieta adequada, ele pode evoluir para quadros mais graves. Então o paciente às vezes ele tem episódios de hiperglicemia que se resumem a uma dor de cabeça, um enjoo, uma certa tontura, fraqueza, e ele não coloca como sendo algo do diabetes, algo corriqueiro do dia a dia. E isso é um sintoma de hiperglicemia. Então ele não leva muito a sério o quadro de hiperglicemia. Só que esse paciente que tem constantes crises de hiperglicemia, que ele não faz a dieta adequada, ele está se ferindo, né? Ele acaba podendo levar a uma doença mais grave, como uma doença renal crônica, né? Então tem que ter essa consciência, né? Tem que ter essa consciência. Só para encerrar o nosso bate-papo, doutora, o paciente com diabetes, o que ele realmente não pode comer de maneira nenhuma? Olha, a gente não recomenda o consumo de doces, né, açúcares de uma maneira geral, e também o consumo de álcool. Né? O álcool não é recomendado para o paciente diabético porque ele pode ter graves crises aí podendo levar até a cetoacidose no paciente tipo 1, por exemplo. Então tem que ter esse cuidado frequente. A gente conversou aqui sobre essa questão da alimentação, o que é mais indicado para o paciente com diabetes. Doutora Elma, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos às ordens aí para outras oportunidades. Bom, e se você ainda tiver dúvidas ou quiser fazer uma pergunta para a doutora Elma, você pode mandar a sua pergunta via WhatsApp. O número está aparecendo para você aí na tela, tá certo? Não ligue, mande a sua pergunta pelo WhatsApp, porque daí fica mais fácil a gente responder, tá bom? É isso aí, muito obrigada, doutora, mais uma vez. Eu que agradeço.